Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre construções geométricas, a nossa unidade 4 da apostila do terceiro bimestre. Nós vamos executar algumas construções geométricas utilizando instrumentos de desenho, como compasso, régua, transferidor. Nós vamos destacar nessa unidade a importância da mediatriz e da bissetriz, os ângulos mais comuns, que é o de 90 graus, 60, 45 e 30 graus. E com essas ideias nós vamos chegar à construção de polígonos regulares, como por exemplo o hexágono. Vamos relembrar alguns conceitos, por exemplo, o conceito primitivo da geometria euclidiana sobre a reta. A reta, ela é formada por infinitos pontos, tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma representação, ela é infinita para os dois lados. Então, eu represento a reta como essas setinhas viradas aqui para ambos os lados. O que seria um segmento de reta? Para quem não se lembra, um segmento de reta ele é limitado por dois pontos de uma reta. Então, aqui estabelecemos ponto A e ponto B. O segmento é essa parte que corresponde aqui entre esses dois pontos, tá? E nós veremos agora como que eu posso construir a mediatriz. O que seria a mediatriz? Mediatriz. O segmento de reta B, ele tem um ponto médio. O que seria o ponto médio? O ponto médio, ele é equidistante aos dois pontos, ou seja, vai ser o ponto central aqui do segmento AB. E a mediatriz, então, é, portanto, a reta perpendicular ao segmento AB que passa por esse ponto M, que é o ponto médio, tá? Como que eu faço, então, para construir a mediatriz? Então, nós temos aqui o segmento AB, vou pegar o compasso, tá? Aqui a gente chama de ponta seca. Vou colocar a ponta seca no ponto A e vou me orientar aqui na abertura do compasso para que ela seja um pouco maior que a metade, então, entre os pontos A e B, tá? Aqui seria mais ou menos a metade, eu vou fazer um pouco maior. Vou traçar um arco aqui em cima e um aqui embaixo. Mesma coisa eu vou fazer, só que agora fixando a ponta seca no ponto B. Mantendo a abertura maior. E aqui também. Para quê? Agora, o ponto de encontro destes dois arcos que a gente fez é onde a gente vai conseguir traçar, então, a mediatriz, tá? Ligando estes dois pontos, nós teremos a mediatriz, tá? E o que é a mediatriz? Ela passa pelo ponto médio, aqui é o ponto médio do segmento AB, tá? Se a gente analisar, ó, é o ponto equidistante desses outros dois, ó, tem a mesma distância de AM e de M até B. E o que é uma reta perpendicular? É uma reta que, quando ela se cruza com o segmento, nós temos aqui um ângulo de 90 graus sendo formado, tá? E com isso, a gente já tem, então, como que eu estabeleço uma perpendicular em relação a um segmento ou uma reta? A gente traça dessa maneira, ok? Vamos agora saber como que a gente pode obter, né, construir retas paralelas com exatidão. Bom, agora nós vamos construir retas paralelas. Então, eu tenho aqui uma reta, tenho os pontos que formam o segmento AB, e para eu construir uma reta paralela a essa reta é muito simples. Vou pegar o compasso mais uma vez, vou posicioná-lo, tá? Aqui, ó, e vou fazer uma marcação, abertura qualquer, tá? Faço a mesma coisa agora com o ponto B. Faço um arco. Dá uma reforçada aqui, ó. E agora, eu faço uma abertura maior para que esses arcos se interceptem, ó. Tá?
mesmo processo, mantenho ali a mesma abertura, faço aqui no ponto B. Ok, foi o suficiente. Agora, eu marco ponto aqui onde os arcos se interceptaram e, direcionada por estes pontos, eu vou traçar, então, a nova reta. Se vocês observarem bem, elas são perfeitamente paralelas, ok? Então, mais uma construção. Pessoal, nós vamos falar agora sobre ângulos e sobre a bissetriz de um ângulo. Vamos fazer a construção de um ângulo aqui. O que é um ângulo? É uma região do plano formada pela abertura de duas semirretas. Lembrando, a semirreta tem começo, mas não tem fim. E elas, né, para a gente formar esse ângulo, essas duas semirretas precisam ter a mesma origem, que a gente chama de vértice, o ponto de origem aí chamado de vértice. Aqui tá rascunhado, erros de gravação, vamos retomar sem desperdício, então vou utilizar a mesma folha, tá? Vou traçar uma semirreta aqui, tá? De qualquer posição. Vou fazer ela mais inclinada, não tem problema nenhum. E eu quero formar aqui, construir um ângulo de 70 graus, por exemplo, tá? Então, o que que eu faço? Vou pegar o meu transferidor, e aqui onde tem esse ponto central, é ele que vai me orientar pelo vértice, né? Para ser o vértice aqui desse ângulo, ó. Eu direciono ele onde? Posiciono ele onde? Exatamente, tá? No final aqui dessa semirreta aqui, o ponto de origem, na verdade, dessa semirreta. E aqui, ó, mantenho posicionado, alinhado com essa semirreta, e vou procurar aqui no transferidor. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, eu quero o ângulo de 70 graus. Daqui pra cá ele é 70, quando vem de lá pra cá é 110, a marcação tá aqui, ó. Faço uma marquinha aqui, porque a outra semirreta vai ser a ligação desse ponto de origem aqui, que vai ser o nosso vértice, com essa marquinha que está ali, ó. Então, eu vou ligar, e assim, ó, duas semirretas. Ponto de origem aqui, vou chamar de ponto O, que também é o vértice do ângulo, tá? Então, essa abertura que nós temos aqui, ó, é de 70 graus, tá? Construir um ângulo de 70 graus. O que seria a bissetriz? A bissetriz é uma semirreta que também se origina no vértice e divide, ó, divide esse ângulo em outros dois ângulos congruentes, ou seja, com as mesmas medidas. E agora nós vamos entender como que eu faço essa construção, tá? Eu só gostaria de acrescentar algumas curiosidades, tá? A unidade de medida padrão do ângulo é graus, tá? E os graus têm seus múltiplos e submúltiplos, ok? Um grau, ele corresponde, tá? Que a gente vai utilizar aí posteriormente. Corresponde a 60 minutos, tá? E como isso é representado? 1 grau, 60 minutos, ó. E 1 minuto, eu tenho 60 segundos, tá? Múltiplos e submúltiplos. 1 minuto também posso representar dessa maneira. São os múltiplos e submúltiplos do grau, ok? Nós também temos outra informação que eu gostaria de destacar. Ângulos côncavos e ângulos convexos. O ângulo convexo é o ângulo menor que o ângulo raso de 180 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de ângulo convexo. E o que seria o ângulo côncavo? O ângulo que mede mais que 180 graus, ó. Se nós fôssemos medir essa abertura aqui, ó, da parte de fora, seria o ângulo
côncavo, ou seja, aquele que mede mais que 180 graus, ok? Agora, então, vamos construir a bissetriz, tá? Como que a gente vai construir a bissetriz que divide o nosso ângulo aqui em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais? Primeiro, vou centralizar o compasso aqui no ponto de origem, com uma abertura qualquer, e vou marcar nas semirretas um ponto qualquer aqui, ó. Poderia ser, por exemplo, isso, ó. Tenho aqui uma abertura qualquer, marco aqui e mantenho a mesma abertura, marco aqui, ó. Marquei um ponto nas semirretas. Agora, o que que eu devo fazer, ó? Vou centrar o compasso nesse ponto, tá? E com uma abertura superior à metade da distância, ó, a distância entre esses pontos superior à metade deles, dessa distância, vou fazer uma marcação aqui, ó. E a mesma coisa eu devo repetir para cá, até que eles se encontrem. E, portanto, agora nós podemos traçar a bissetriz do vértice até esse ponto, olha. E aí, o que que aconteceu? O ângulo de 70 graus ficou dividido em dois ângulos de 35 graus. A gente pode, inclusive, conferir aqui, ó, com o transferidor. Posicionando o nosso transferidor, olha só, a marcação está bem aqui, ó, entre o 30 e o 40, 35 graus, certinho. Então, nessa parte, nós também já aprendemos como construir um ângulo e como construir a bissetriz de um ângulo. Bom, pessoal, nós vamos construir agora um ângulo reto ou de 90 graus e também um ângulo de 45 graus. Nós vamos traçar uma semirreta, tá? E vamos dar ali, para o ponto de origem, o nome de ponto O. Agora, com o compasso, nós posicionamos a ponta seca no ponto O e vamos fazer um arco aqui, um arco que intercepta essa semirreta, e na semirreta nós marcaremos o ponto chamado de ponto C. Agora, do ponto C com a mesma abertura do compasso, nós traçamos um arco, tá? Pra gente obter o ponto D. Então, vamos lá. Posicionando. Vamos obter o ponto D. Aqui. Agora, a gente posiciona o compasso no ponto D, para a gente obter o ponto E. O ponto E tá aqui. E, repetindo o processo, ó, do ponto E, com a mesma abertura, eu vou marcar mais um arco, e do ponto D, com a mesma abertura, vou interceptar esse arco, formando, então, o que a gente pode chamar de ponto F. Ligando o ponto F ao ponto O, nós obtemos, então, um ângulo de 90 graus. Aqui, então, o nosso ângulo de 90 graus. E para a gente formar o ângulo de 45 graus, o que que a gente precisa fazer? Dividir esse ângulo em duas partes congruentes. Fazendo o quê? Traçando a bissetriz desse ângulo que a gente já viu anteriormente. Como que eu traço a bissetriz? Pego aqui, ó, esse ponto C, vou aproveitar esse ponto C e vou aproveitar também essa marcação que nós temos aqui, ó. Posso chamar de ponto G aqui.
a gente posiciona o compasso com uma abertura maior que a metade entre esses dois pontos, traçando um arco aqui, e de lá a gente traça outro arco que intercepta esse outro arco que a gente havia feito. E agora, a gente tem o que a gente pode chamar de ponto H, e ligando o ponto H ao ponto O, nós teremos, então, a bissetriz. Então, agora, nós temos o quê? Dois ângulos de 45 graus. Portanto, uma construção bem simples. Vamos construir agora um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Novamente, vamos traçar uma semi-reta com ponto O como origem. Utilizando o compasso, a gente, com uma abertura qualquer, faz um arco, interceptando a semi-reta. Vou chamar aqui de ponto C também. E com a mesma abertura, ó, não mexi no compasso, nós vamos posicionar o compasso no ponto C e vamos fazer um outro arco aqui, ó, interceptando o arco anterior, formando, então, o que a gente pode chamar de ponto D. Interligando ponto O com ponto D, a gente traça outra semi-reta. Então, nessa abertura aqui, olha, nós temos o nosso ângulo de 60 graus. Conferindo com o transferidor, posicionamos o transferidor ali, olha só, em cima dos 60 graus. E para a gente construir o ângulo de 30, basta a gente traçar a bissetriz do ângulo de... A bissetriz nesse ângulo de 60, que a gente divide ele em dois ângulos congruentes de 30 graus. E como que a gente faz isso? Posicionando aqui no ponto C, traço um arco aqui, e do ponto D, traço um outro interceptando. Estabelecendo, então, por exemplo, o que a gente pode chamar de ponto E. E quando a gente liga ponto O com o ponto E, nós temos, então, a semi-reta, que divide o ângulo de 60 graus em dois ângulos congruentes. De quanto? Tchan, 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 tchan. Olha, 30 graus. Então, aqui, esse pedacinho, 30 graus, e nesse pedacinho, 30 graus também. Super simples. Pessoal, nós vamos agora construir um triângulo equilátero, um triângulo que tem os três lados iguais. Primeiro, então, compasso com abertura qualquer, nós vamos desenhar aqui uma circunferência. Aproveitando a ponta seca, eu vou traçar o ponto de origem aqui, o ponto central. E, através desse ponto, eu vou traçar o diâmetro dessa circunferência, ó. Com muito cuidado, nós traçamos o diâmetro, dividindo a circunferência em duas partes iguais. Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto D. Agora, olha, com o compasso, com essa abertura que equivale ao raio, ó, tá vendo? Equivale ao raio. Raio é a medida do centro à extremidade. Posiciono o compasso
no ponto A, faço uma interceptação aqui e outra aqui, estabelecendo dois novos pontos, que eu posso chamar de ponto B e ponto C. E agora, com o auxílio da régua, a gente liga ponto B, C e D, cuidadosamente, e obtém, então, um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com os três lados iguais. Olha só que interessante, muito simples. Vamos fazer agora a construção de um quadrado, bem simples também, ó. A gente pega o compasso, uma abertura qualquer, nós vamos traçar uma circunferência. Aproveitando o centro, ponto O de origem, agora a gente traça o diâmetro, né? Nós vamos dividir essa circunferência em 4 partes iguais. Vamos marcar o diâmetro na vertical, vamos chamar ele de extremidades de ponto A e C. Então, temos aqui, com muito cuidado. Chamar aqui de ponto A, ponto C. Bom, agora a gente pode traçar um outro diâmetro aqui, ó, utilizando o mesmo ponto de origem como referência. Olha só, nós traçando esse diâmetro, nós vamos chamá-los os pontos de B e D. E agora, basta a gente ligar esses 4 pontos com o auxílio da régua que a gente obtém, então, um quadrado. Então, aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Do ponto D ao ponto C. Do ponto A ao ponto D. E do ponto B ao ponto C. Temos, então, um quadrado. Bem simples também. E por último, mas não menos importante, vamos fazer a construção de um hexágono regular. Também, ó, um hexágono que tem todos os lados congruentes. Bem simples, pessoal. Essa a gente vai precisar, então, novamente, traçar uma circunferência. Ela já está, ó, com a abertura de um raio, eu permaneço com essa abertura. Marco um ponto qualquer da circunferência, vou chamar de ponto A. E através dele, eu vou obter os demais pontos, olha só. Posiciono ali, marco aqui, ponto B. Posiciono em B, marco aqui, ponto C. Posiciono em C, marco aqui, ponto D. Posiciono em D, marco aqui novamente, ponto E, e posiciono no E, marco em cima da circunferência, ponto F.
Agora basta a gente ligar todos esses pontos e teremos então um hexágono regular. Vamos começar aqui, ó, do ponto A para o ponto B. Do ponto B para o ponto C. Do ponto C para o ponto D. Do D para o E. Do E para o F. E do F até o ponto A. Olha só que legal! E assim a gente encerra essa parte criteriosa, minuciosa de construções geométricas. Espero que vocês tenham curtido, tem bastante ideia legal, que vocês utilizam recursos simples como transferidor, compasso, lápis, borracha e tem as possibilidades de fazerem muitas construções. Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que vocês gostem de fazer estes desenhos geométricos e bons estudos e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.